Olá, meu nome é Simone de Andrade. Esta é uma aula de biologia direcionada para os alunos do ensino médio do segundo ano. Nós vamos falar da diversidade da vida, a morfologia e fisiologia das angiospermas, contemplando aí a flora do cerrado. Bom, primeiramente vamos fazer uma breve revisão. Os grupos vegetais, eles estão divididos em plantas avasculares, que inclui aí as hepáticas, os antóceros e musgos. Os mais conhecidos, que muitos autores citam, é apenas os musgos. Eles são designados em sentido amplo como briófitas. Não possuem raízes, caule e folhas verdadeiras. E não possuem condutores, então não produzem frutos e nem sementes. Bom, outro grupo aí que a gente conhece bastante são plantas vasculares sem sementes. Essas plantas mais conhecidas são as avencas e samambaias, que são pteridófitas. Elas têm raízes, caules, folhas e vasos condutores, mas não têm flores e frutos e nem sementes. As plantas vasculares com sementes nuas são outro grupo, né? São as gimnospermas, tendo como destaque a araucária no Paraná, conhecido como pinheiro do Paraná, e pinheiros em geral, cipestre, sequoia. Suas sementes, elas são nuas. Isso significa que elas não estão contidas dentro do fruto, ou seja, eu não vou consumir a polpa para poder chegar até essa semente. E o outro grupo que temos são as plantas vasculares com frutos, que são as angiospermas. Elas encontramos angiospermas aí em exemplares como pau-brasil, ipês, abacateiro, mangueira. Ela produz sementes e frutos. E ambos são derivados aí das flores. E será sobre as angiospermas que iremos falar agora. As angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar aí flor e fruto. Esse grupo vegetal é o que apresenta maior diversidade de espécies, sendo estimado um total de mais de 450 mil espécies diferentes. Entre exemplos de angiospermas, podemos citar também roseira, feijoeiro, arrozeiro, a mangueira, o pé de goiaba, goiabeira, a grama, os lírios, as orquídeas, o coqueiro. Sim, coqueiro. Coqueiro não é lá do outro grupo que a gente citou agora há pouco, que é o das plantas vasculares de sementes nuas. O coqueiro, ele é uma angiosperma. E entre várias outras. Bom, as características das angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares, apresentam vasos condutores com sementes que apresentam como características mais marcantes a presença de flores e frutos. O termo angiosperma vem do grego angeion, que significa uma, e esperma, que significa semente. Analisando seu nome, podemos concluir então que ele está relacionado a uma de suas características exclusivas, a presença de fruto envolvendo a semente. Os frutos, eles são formados a partir do desenvolvimento do ovário, das flores e o processo de fecundação. Após o processo de fecundação. Então, os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário e das flores após o processo de fecundação. Eles são importantes para o sucesso desse grupo de plantas, porque uma vez que eles atuam protegendo a semente e auxiliam na dispersão dessas estruturas. O corpo da maioria das angiospermas é dividido em duas partes principais. Uma localizada sob o solo e a outra aérea. Então, uma é constituída por caule, folhas, frutos, flores e a outra é constituída por raízes. Então, aqui está abaixo do solo é a raiz, que é uma parte. A outra aérea são caule, folhas, frutos, flores. As células das raízes, assim como as células de muitos caules, não fazem fotossíntese. Então, elas dependem do alimento produzido na célula das folhas. Então, o que é produzido nas folhas, ela vai de alimento para as raízes. O caule, as folhas e frutos, por sua vez, vai depender da raiz. Por quê? Eles dependem da água e dos sais minerais que a raiz consegue absorver aí do solo.
Então, é uma troca que acontece entre a parte aérea e a parte subterrânea para que exista a harmonia dentro dessa planta. O ciclo de vida da angiospermas, ele é bem complexo quando comparado ao de outros grupos vegetais, né? E ele assim, ocorre pelo processo da polinização. Então, ocorre a polinização, através da polinização ocorre a fecundação, que vai estar germinando essa planta através da semente. A flor. A flor também é uma estrutura extremamente importante para as angiospermas, sendo essa estrutura um ramo muito modificado, mas que cresce por tempo limitado. Todo mundo sabe que a flor tá linda hoje é botão, amanhã tá semi-aberta, logo à tarde já tá toda aberta, no dia seguinte ela pode morrer. São poucas flores que têm uma duração maior. Uma flor apresenta partes estéreis e partes reprodutivas, a quais emergem no receptáculo, que é aquela região dilatada da planta, da flor, né? Os frutos também são muito importantes, porque os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário após o processo de fecundação. Em alguns casos, outros tecidos além do ovário desenvolvem-se e formam partes carnosas. Nesse último caso, temos um fruto acessório, chamado de pseudofruto. Bom, vamos lá traduzir isso melhor. No geral, a gente lembra muito, quando fala de angiosperma, da polpa e a semente lá dentro, né? Mas o que pode ocorrer também? Pode ter o pseudofruto, como o caju. O caju, a careta, que a gente chama careta, ou a semente do caju, onde retira a castanha, é o fruto. E aquela parte carnuda que a gente consome, que fica acoplada à careta do caju, é o pseudofruto. No fruto, é possível observar 3 importantes camadas: o exocarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O exocarpo é a camada mais externa, o mesocarpo é a camada intermediária e o endocarpo a camada mais interna. Então, é possível aí a gente notar essas 3 camadas no fruto. Outra parte importante também para a gente falar é a raiz. Quase sempre a raiz é originada a partir da radícula do embrião, localizado na semente. Quando eu citei anteriormente que a polinização vai gerar o fruto, que é protegido, que é a semente, que é protegido pela polpa. Você vai lá, você chupa a manga, come aquele fruto, tira a semente, coloca no chão, ele vai fecundar. Então, quando ele nasce aquele brotinho que desponta, a raiz também, ela está crescendo. Então, ela quase sempre ela é originada a partir da radícula do embrião, que fica localizado na semente. A partir dela surgem ramos secundários. Porém, não é sempre assim. No entanto, é frequente surgir raízes a partir de caules ou até mesmo das folhas, né? A gente já viu aí, às vezes, uma folha, ela vai produzir algum tipo de raiz. Você pega a folha, coloca assim, ela vai produzir raiz e vai originar uma outra planta. Ou então, no caule também, você vê criando aí raízes também. Essas raízes, elas são conhecidas como raízes adventícias, do latim advena, que é igual, que vem de fora, que nasce fora do lugar habitual. Por exemplo, quer um exemplo de raiz muito comum? Um pé de milho. Você já viu que quando o pé de milho ele está numa estatura já adulta, você vê várias raízes fora da terra, fica várias raizinhas? Isso é uma raiz adventícia. As raízes, elas distribuem-se amplamente pelo solo, mas há algumas plantas que possuem raízes aéreas, comuns nas trepadeiras, nas bromélias, orquídeas. Outras possuem raízes submersas, como os aguapés, comuns em represa, né? E a gente tem 2 tipos básicos de sistema radicular: o pivotante
em que há uma raiz principal, e o fasciculado, em que ramos radiculares são equivalentes em tamanho e aparência. Então, a pivotante é aquela raiz profunda, comprida, com alguns ramificações, e o fasciculado é aquela raiz cheia, que quando você puxa, ela parece uma moitinha, né? Elas são várias raizinhas, tudo mais ou menos do mesmo tamanho. São equivalentes em tamanho e aparência, mas não apresentam uma raiz principal, essa raiz fasciculada. Bom, a classificação das angiospermas, ela está sempre em constante mudança, uma vez que, conforme a tecnologia vai avançando, desenvolvendo, fica mais fácil compreender a relação de parentesco entre espécies. Atualmente, a gente costuma classificar as angiospermas em monocotiledôneas e eudocotiledôneas. É esse nome grandão mesmo. Monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Temos também as magnolídeas e um grupo de planta denominado de angiospermas basais. Porém, os maiores grupos de angiospermas são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Bom, as angiospermas e o cerrado. Existe registro que no Cerrado nós temos mais de 1.100 espécies. Quando eu falo do Cerrado, a gente lembra muito o estado do Goiás, Mato Grosso. Então, esse registro, ele conta aí que tem mais de 1.100 espécies de árvores no bioma do Cerrado. São distribuídas aí entre 91 famílias de angiosperma e apenas uma de gimnospermas. Então, mas assim, vamos pensar aqui um pouco. Angiosperma, sempre retinho, pé de manga, tá. E na árvore nativa mesmo do cerrado. A árvore do cerrado é toda retorcidinha, coisa e tal. Mas vamos citar alguns exemplos. Nós temos o cajuzinho do cerrado, nós temos a goiabinha azeda, que é conhecida como araçá, nós temos o pequi, nós temos diversas árvores que, independente do formato ser retorcido, que é uma adaptação já ao bioma, que é um bioma seco, né? Essas árvores, todas elas produzem aí raiz, caule, folha, fruto, semente. Então, elas são angiospermas. Então, o cerrado pode-se dizer sim que é rico em angiospermas. Bom, eu vou realizar com vocês uma atividade. Porém, antes de falar dessa atividade, eu quero explicar mais dois itenzinhos. Bom, quando a gente fala de plantas, a gente tem mostruários. Existem mostruários, como se fosse uma biblioteca de plantas. Essa biblioteca ela é chamada de herbário. Nesse herbário são colhidas amostras de plantas, essas plantas são desidratadas e elas vão formar aí coleções de plantas para que a gente possa comparar uma a outra, conhecer as folhas, a raiz, o caule, o fruto, a flor, e existem diversos processos que a gente faz para que cria esse herbário. É como se fosse um livro de planta. Então, o herbário é uma coleção dinâmica de plantas secas, prensadas, de onde se extrai, utiliza e adiciona informações sobre cada uma das populações de espécies e sobre novas espécies de planta, porque a gente não conhece todas as plantas do planeta com toda certeza. Bom, e para poder montar um herbário, é necessário fazer uma exicata. O que é uma exicata? É um fragmento ou um exemplar vegetal, como esses aqui. Você pega um determinado exemplar do vegetal, disseca ele, prensa ele e coloca em etiquetas com as informações, e depois de pronto você vai lá e adiciona a coleção do herbário. O que eu gostaria que a turma realizasse? Formasse duplas. Essas duplas eu quero que desenvolva aí para mim 2 exemplares de exicata,
para que a gente junte todos os exemplares e montemos um herbário aqui na sala. Esses exemplares da dupla, eu quero um exemplar, pode ser de uma angiosperma comum, de qualquer região, e uma outra nativa do cerrado. Aqui, por exemplo, eu trouxe para que vocês possam ver, aqui eu tenho o araçá do cerrado. Esse aqui é um exemplar, ele já tá bem sequinho por causa do nosso tempo seco aqui e o transporte dele. Esse aqui é um araçá. Esse araçá aqui, ele foi até colhido aqui em um parque da cidade de Goiânia. Tem os frutos dele, aqui tem a etiqueta mostrando como que ele é. Esse aqui já é uma angiosperma comum, assim, que dá em várias regiões do nosso Brasil, como um pé de romã, né? Aqui tem o fruto da romã, aqui tem a flor da romã, as folhas dela são folhas bem miudinhas. E aqui, inclusive, eu coloquei para vocês perceberem, apesar que eu não sei se vocês conseguem captar, aqui tá uma folha de goiabeira e aqui tá uma de araçá. São bem parecidas, mas quando você chega bem próximo aí dos exemplares, você vê que as folhas são bem diferentes, os frutos também é um pouquinho diferente, apesar de terem gosto e várias similaridades, né? É igual o caju. Caju, a gente tem várias espécies de caju, temos várias espécies de goiabeira, e uma dessas espécies é o nosso araçá, a nossa goiabinha do cerrado. Então, eu conto com vocês para que cada dupla traga para mim feito 2 excatas, uma do cerrado e uma de uma angiosperma de qualquer região do país. Que a gente, para poder prensar elas, eu vou sugerir para vocês que, se pesquisarmos na internet, a gente vê que tem os processos de prensagem, mas utilizem livros, coloquem livros sobrepostos um sobre o outro, coloca o exemplar, né? Vamos supor que esse seja um exemplar, aqui vem com outro livro, coloca por cima, por exemplo, aqui. Você vem, coloca por cima, ele bem retinho, deixa de 1 a 2 dias. Eu não quero ele muito ressecado. É o ideal que façamos isso 2 ou 3 dias antes da aula, porque eu gostaria que ele parecesse o mais próximo possível da forma in natura, para que vocês percebessem as características. A avaliação será de acordo com o desenvolvimento desse trabalho, que pode ser confeccionado também no laboratório e na sala de estudos. Desde já agradeço e até uma próxima aula.